Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana de 3 a 4 vídeos novos e também a dar uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou falar de inteligência artificial, os potenciais impactos sobre a economia e principalmente no mercado de trabalho. Lógico, é algo que ainda está começando, então tudo que a gente vai falar aqui é com relação a tendências de longo prazo. Tem um medo aí, acho que um medo em parte justificado, em parte não, de que essa tecnologia nova vai gerar desemprego em massa, vai substituir trabalhadores de tal forma que vai gerar um desemprego enorme e tal. Acho que em parte tem sentido esse medo, mas em parte também não tem, né? Porque quando a gente olha para o passado, essa não é a primeira mudança tecnológica que acontece. E não é também a principal que aconteceu nos últimos 200 anos, por exemplo. E a gente não vê nenhuma dessas tecnologias assim, gerando desemprego em massa. Eu acho que tem um potencial perigo aqui em termos de distribuição de renda, que tem que ser considerado sim, e principalmente por governos, para tentar balancear uma eventual piora na distribuição de renda que essa tecnologia nova pode trazer. Para quem tiver mais interesse, a gente tem um texto que a gente produziu recentemente aqui para o Porquê, um texto do professor Otaviano Canuto, que foi assunto da nossa coluna na Folha de São Paulo e foi reproduzida no nosso site. Eu estou deixando o conteúdo disponível aqui na descrição, tá? Primeiro, o que é a inteligência artificial e como é que ela se diferencia de mudanças tecnológicas recentes que a gente viu no mercado de trabalho, que tem a ver com a automação, tá? E a gente tem visto um avanço da automação recentemente muito grande. A automação é basicamente a entrada de robôs e máquinas que fazem tarefas rotineiras, tá? Então, por exemplo, aperta um parafuso. Tá montando um carro e aí aperta o parafuso e instala uma porta, tá? Isso é um exemplo de automação e é um exemplo que substitui trabalho ali de rotina de um trabalhador que estaria fazendo aquilo, uma tarefa que é rotineira. A diferença da inteligência artificial é que ela vai além disso, tá? A máquina é capaz de aprender, produzir conteúdo novo, meio que emulando o que o cérebro humano faria, tá? Emulando ainda de maneira bem, assim, ainda bem tosca, tá? Não chega ao que o humano faria, mas tentando emular. Lógico, isso vai evoluir bastante ainda, acho que é algo pra gente pensar para o futuro, os potenciais impactos que eu vou falar aqui. A inteligência ela tem capacidade de reagir, aprender, criar conteúdo novo, emulando o que os humanos fazem, tá? Lógico, tentando emular, ainda não, assim, lógico, longe ainda da perfeição do cérebro humano, mas já com alguma capacidade de reagir. Então, comparando com o robô que aperta o parafuso lá, essa é a analogia do economista Jesus Villaverde, tá? O robô também percebe se o parafuso foi colocado errado, tem algum problema com o carro que está sendo montado e reage para tentar corrigir o erro. Tá? Então, já é uma coisa que já vai muito além do que a automação faria, já é uma mudança tecnológica mais substancial, tá? Então isso aí tem um potencial, além disso, de mexer com a demanda. A automação ela mexe com a demanda por tarefa rotineira, tá? Então é um trabalhador ali de qualificação média, tá? Então é aquele trabalhador de qualificação média que estaria ali trabalhando num chão de fábrica, numa montagem de um carro, isso o robô consegue substituir. Mas ele não consegue substituir um trabalhador que precisa lá e checar se tem algum problema no carro e fazer alguma correção. Tá? Esse tipo de mão de obra é uma mão de obra mais qualificada. E a inteligência artificial, se ela conseguir fazer essa tarefa, ela potencialmente consegue corrigir, consegue substituir essa mão de obra mais qualificada também. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui, que é um exemplo... Eu tenho usado o ChatGPT, acho que muita gente tem usado também, e eu uso a versão mais barata, a versão de graça que está disponível. Então eu imagino que tem outras versões aí que as empresas estão usando muito mais avançadas, tá? Mas é uma coisa que faz parte do meu trabalho, que é fazer pesquisa acadêmica. E pesquisa acadêmica em economia é uma coisa quase que artesanal, tá?
Então parte disso envolve escrever textos em inglês. Como eu não fui educado em um país de língua inglesa, isso é um pouco mais difícil para mim do que para uma outra pessoa. Então eu recorro normalmente à ajuda para fazer revisão de textos. Tá? Então eu mando para alguém, algum nativo em inglês, que faz as correções e devolve para mim, e depois eu tenho que checar se está tudo certo. E aí normalmente tem um pagamento associado a isso. Com o ChatGPT eu simplesmente coloco lá e peço para o ChatGPT falar para mim se tem algum erro, para corrigir eventuais erros e também para melhorar a escrita. Então isso é uma coisa sensacional e é uma coisa que ela faz em 1 minuto. Uma coisa que eu mandaria para um revisor fazer, esperaria 1 semana para me devolver o texto, o ChatGPT faz em questão de minutos. Então a primeira coisa que acontece, produtividade, no caso da produção, essa produção é uma coisa completamente artesanal, que é um artigo acadêmico. Ela dispara, porque é muito rápido. Então o segundo ponto é que esse serviço desse revisor, que eu estava pagando antes que não era barato, agora eu vou deixar de pagar. Então eu vou usar a tecnologia para fazer diretamente. Então isso aí vai fazer o quê? A demanda por esse revisor, que é um trabalho de alta qualificação, né? Uma pessoa que sabe inglês, consegue reescrever um texto, consegue entender um texto acadêmico e reescrever, a demanda por esse profissional, ela basicamente despenca. Tá? Então, a gente está falando aqui de gente de qualificação alta. Quando a gente pensa na economia como um todo, eu estou falando aqui de produção de uma coisa muito pequena e artesanal. Quando eu penso em empresas produzindo quantidades absurdas de produto, começa a pensar que isso aí pode ter um impacto gigantesco. Onde tende a afetar a demanda de trabalho, o mercado de trabalho, são nessas posições de qualificação elevada. Tá? Não está na qualificação super elevada, porque eu preciso de alguém para pensar que tipo de pergunta eu tenho que fazer para a inteligência artificial. Mas o meio ali da função de produção, né, que ajuda a produzir, a gerar o produto final, a aprimorar o produto final, isso aí está ameaçado. Então isso é gente de qualificação alta. Então esse é o potencial medo aí que isso gera no mercado de trabalho, são essas posições. Bom, quem que tende a se dar bem aí da perspectiva de distribuição de renda, tá? São os trabalhadores de super alta qualificação, tá? Que vão pensar exatamente no que tipo de pergunta eles vão produzir, o que tipo de pergunta eles vão fazer para a tecnologia ajudá-los. Então, esse tipo de trabalho tende a crescer a demanda por ele. Quem tende a crescer a demanda por ele também? As pessoas que produzem a tecnologia, os desenvolvedores da tecnologia. Então, a gente está falando aqui de pessoas de já altíssima qualificação, que já ganham mais que as outras. Então, a remuneração dessas pessoas tende a crescer muito. Quem tende a crescer muito também? Os donos de empresas de tecnologia e donos de empresas que conseguem fazer essa substituição de trabalho. A remuneração deles tende a crescer também, porque agora eles produzem mais sem precisar pagar para um monte de gente agora, no meio ali da distribuição que está usando para produzir o produto, para gerar o produto final. Então tem um potencial impacto grande aí sobre distribuição de renda, sim. Tá? Bom, e a economia como um todo? Será que na economia como um todo a gente pode esperar desemprego enorme com esses trabalhadores aí que agora a tecnologia está substituindo? Eu já sou um pouco cético com relação a isso, tá? Então, primeira coisa, a tecnologia tem o potencial de elevar a produtividade de maneira absurda. Tá? Se ela tem todo esse potencial de elevar a produtividade, isso aí faz com que a demanda de trabalho aumente de maneira geral na economia para todos os trabalhadores. Tá? Então, ainda que alguns trabalhadores ali estejam, a tecnologia esteja substituindo eles, tem um efeito adicional que está subindo para todo mundo. Então, lógico, alguns trabalhadores se dão melhor do que outros, então você tem um impacto distributivo, mas não está claro que essas pessoas que vai ter desemprego em massa ainda, por causa que a economia tende a melhorar com isso também, a economia tende a melhorar de maneira geral, isso tende a melhorar o mercado de trabalho para todo mundo. Então, melhora mais para uns do que para outros, mas assim, não necessariamente tem gente que vai perder muito com isso, porque a economia está melhorando. Outra coisa também é que a tecnologia ela propicia a abertura de setores novos que a gente não consegue nem pensar ainda o que seria. Isso que é tecnologia, né? Tecnologia ela gera oportunidades para as pessoas desenvolverem coisas novas e produtos novos também. Tá? E a abertura desses setores novos ela tende a propiciar outras oportunidades de trabalho para todo mundo. Tá?
Então não está claro ainda se a economia, se vai gerar, assim, que a economia vai afundar, ou eu diria que não, tá? Eu diria que para a economia é bom, tá? Só que tem efeitos distributivos que tem que pensar direito, e aí a gente tem que pensar, tem que esperar um pouco para avaliar ainda, né? Porque tem trabalhadores ali, um conjunto de trabalhadores de qualificação intermediária para cima, que tende que a demanda deles tende a diminuir à medida que eles são substituídos pela tecnologia, mas eles podem se beneficiar também do fato da economia estar melhorando em cima da produtividade. Se esse primeiro impacto, o impacto da distribuição, for suficientemente forte, aí você vai ter gente perdendo mesmo. E aí acho que a questão é pensar em políticas públicas para diminuir esse impacto localizado. Acho que é isso que é aí que a gente vai precisar do Estado atuando à medida que esses efeitos vão se tornando mais aparentes, se eles de fato acontecerem da maneira tão forte como eles podem acontecer, mas isso ainda também não é muito claro por causa do efeito da produtividade total da economia que tende a aumentar com essas tecnologias novas. Tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem uma olhada no nosso site, tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também está nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, até semana que vem. Um abraço!